A palavra do Senhor diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã, sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos, Senhor, diante da Tua palavra, do Teu Evangelho. E nós pedimos Tua iluminação nessa manhã, Senhor. Sabemos que se o Senhor não abrir os nossos olhos e o nosso coração, por mais que nós entendamos, Senhor, o texto, ele não será vivo para nós. Então abre, ó Deus, o nosso coração. Abre, Senhor, os nossos olhos. Abre, ó Deus, os nossos ouvidos. Que a Tua palavra seja vida para nós. Que o Senhor fale conosco nessa manhã. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. O tema do meu sermão nessa manhã é das profundezas. As duas palavras que começam esse salmo. Peregrinando então das profundezas da culpa até a plena redenção. Vai ser a jornada nessa manhã. Nós vamos peregrinar com um peregrino das profundezas da culpa até o monte da plena redenção. Mas antes disso, eu tenho duas perguntas que eu gostaria que você refletisse. Qual é a maior culpa que você carrega? Qual a maior culpa? Todos nós, ou a maioria de nós, já carregamos alguma culpa. A culpa é um sentimento universal. Alguns carregam a culpa por um pecado, outros carregam uma culpa por causa de uma decisão equivocada. Qual é a culpa que você tem carregado? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o que você faz com a culpa que você carrega? Como que você lida com a culpa? A culpa, como eu falei, é um sentimento universal. É o tipo de sentimento que nós encontramos tanto no Brasil, quanto no México, nos Estados Unidos, na Noruega, na Austrália, na China, no Japão e até mesmo nas tribos indígenas do coração do Brasil. Então, culpa é algo universal. Será que existe uma solução para esse problema? Então, o que nos aproxima do salmista, do peregrino que escreveu esse salmo, e dos primeiros leitores desse salmo, dos cantores desse salmo, é a culpa que nós sentimos e a necessidade de lidar com essa culpa. E se eu pudesse resumir esse sermão em uma pequena frase, ela seria: somos culpados e não podemos nos salvar, mas aqueles que colocam sua esperança no Senhor recebem o perdão dos pecados, a libertação da culpa e alcançam plena redenção. Bom, esse salmo nós não sabemos quem escreveu esse salmo, não tem o autor. Nós também não temos certeza de quando esse salmo foi escrito. É muito provável que esse salmo tenha sido escrito num contexto do cativeiro babilônico, quando o povo de Deus ficou 70 anos na Babilônia. Então, muito provável tenha sido escrito lá nesse período, mas não temos como afirmar com certeza. Ele é também um salmo de confissão de pecado, um salmo penitencial. Ele é o 6º salmo penitencial. São 7 salmos de penitência ao longo do livro de Salmos, e esse é o 6º salmo. E ele é, sem dúvida, um dos salmos mais amados na história da igreja. Martinho Lutero, João Calvino, os reformadores, Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, todos eles amavam este salmo.
Um deles, inclusive, escreveu um livro de mais de 500 páginas comentando esse salmo. Tanto o amor que ele tinha. Porque esse salmo expressa uma oração que vem da alma, do fundo da alma, do fundo do coração. Uma oração que revela a culpa, mas ao mesmo tempo que confia na palavra de Deus e espera no Senhor plena redenção. Esse salmo ele é dividido em 4 estrofes. Na maioria das Bíblias vai estar dividido os salmos, versos 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. E ele começa com um clamor. Esse clamor é seguido por uma confissão. Em seguida, ele declara a sua confiança pessoal em Deus. E ele termina encorajando o povo de Israel a declarar também sua confiança em Deus, a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, porque nele há plena redenção. Então é por meio de um clamor desesperado, de uma confissão sincera de sua culpa e da esperança na palavra de Deus que o salmista lida com o sentimento universal de culpa por causa do pecado. Quando nós olhamos esse texto, nós percebemos que o sentimento, a culpa do salmista, ela não é abafada, ela não é escondida, ela é confessada. O salmista não minimiza o seu problema, ele não foge, ele não evita as consequências, mas ele se joga aos pés do Senhor, porque aos pés de Jesus há plena redenção. Nesse sermão, então, essas 4 divisões do Salmo eu vou juntar em 2 grandes divisões. Na primeira nós vemos o salmista clamando a Deus e confessando sua culpa. E na segunda nós vemos que no Senhor há perdão e plena redenção. E isso está disponível para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em primeiro lugar, então, a primeira verdade desse salmo é que nós não podemos nos salvar. Nós não podemos nos salvar. Nós não temos condições de lidar com o sentimento de culpa. Nós não temos como lidar com as nossas próprias mãos com a culpa do pecado que nós carregamos. E é por isso, então, que nós clamamos ao Senhor, mesmo no mais profundo abismo, e nós confessamos a Ele a nossa culpa. Versos 1 em diante, a palavra de Deus diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor soberano, registraste os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Nós necessitamos de um Salvador, porque somente o Senhor, somente Jesus é capaz de nos libertar da culpa do pecado. E o salmista então recorre ao Senhor. O seu clamor revela um profundo desespero. E nas palavras do salmista, a sua oração revela uma sincera confissão. Ele reconhece que é culpado. Senhor, se o Senhor fosse registrar todos os meus pecados, quem vai escapar? Ele é culpado. Então, nesses primeiros 4 versos, nós temos 4 degraus que nós precisamos subir a fim de lidarmos com a culpa. Clamor e confissão. É por meio de um clamor sincero e de uma confissão verdadeira que nós começamos a lidar com a culpa pelo pecado. Então, as palavras iniciais desse salmo, das profundezas, revelam o quê? O estado de espírito do salmista. É como se ele estivesse sendo afogado, é como se ele estivesse no fundo de um poço, é como se ele estivesse no mais profundo abismo. E ele não consegue sair desse buraco, ele não consegue sair de lá, tamanho é a culpa que ele carrega. Ele está profundamente angustiado por causa do seu pecado. O peso da culpa é como uma âncora que nos carrega para baixo. E se você carrega uma culpa por causa de um erro, de um pecado, você sabe como que é isso. Nós podemos nos distrair com a televisão, com as redes sociais e com os amigos. Mas se nós paramos para pensar na culpa que carregamos, nos erros que cometemos, a tendência é nós entrarmos num abismo. A
culpa é como uma âncora para nossa angústia e nossa alma. Esse salmo e esse peregrino, nesse momento de clamor, ele pode ser melhor desenhado quando nós olhamos para o Salmo 69. Abra comigo o Salmo 69, versos 1 e 2. Ele nos ajuda a ter uma ilustração do que é estar na profundeza, nas profundezas. Salmo 69, versos 1 e 2. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntes me arrastam. Agora vá ao verso 14 e 15. Ele diz: tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Um outro salmista, Jonas, o profeta, quando estava no ventre do peixe, fez uma oração lá nas profundezas também. Então, quando nós estamos nas profundezas, quando nós estamos no mais profundo abismo, a primeira coisa, ou a coisa mais importante que nós podemos fazer é levantar nossas vozes e clamar ao Senhor. É clamar pelo socorro de Deus, quando nós não temos mais condição nenhuma de sair dali. O peregrino é culpado e ele não tem como lidar com essa culpa. Ele não possui força, ele não tem poder suficiente. Ele já tentou de todas as formas, mas foi inútil. E é por isso então que ele recorre ao Senhor. Ele clama ao Senhor, porque ele sabe que Deus habita no alto e sublime monte, mas que o Senhor também habita com aqueles que estão contritos e com o coração quebrados. Deus está no alto e no sublime monte, mas Ele está junto de nós quando nós estamos com o coração quebrado. E com esse coração quebrado por causa da culpa e do pecado, nós clamamos a Ele. O peregrino recorre então ao único que é capaz de salvá-lo. Ele traz a culpa no coração e o pecado em suas mãos. Mas ele reconhece a sua falência moral diante daquele que tudo sabe e diante daquele que ninguém pode se esconder. Ele sabe que Deus teria motivo suficiente para condená-lo, mas ele também sabe que no Senhor está o perdão e no Senhor está a plena redenção. A oração do peregrino culpado, eu poderia chamá-lo disso, peregrino culpado, pelo menos no começo. Ela é muito parecida com a oração do fariseu e do publicano, na verdade com a oração do publicano. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? Os dois foram ao templo para orar. Os dois. O fariseu orava em pé, em alta voz, para ser visto por todos, dizendo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano miserável. Ó Deus, eu sou tão bom, eu não tenho pecados, eu não tenho culpa. Você tem que me abençoar, você tem que ouvir a minha oração. Eu faço tudo certinho, eu pago meu dízimo, eu faço as 3 orações por dia, não faço nada de errado. Mas o publicano, à distância, não ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: eu sou pecador, tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu sou pecador, tem misericórdia de mim. É possível que o peregrino desse salmo também se lembrasse das palavras de Deus em Êxodo, capítulo 34, onde a palavra do Senhor diz: então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado,
Contudo, não deixa de punir o pecado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais, até a 3ª e a 4ª geração. Meus irmãos, a pior forma de lidarmos com o pecado e com a culpa que nós carregamos por causa de um erro e de um pecado é tentar fugir de Deus, é tentar nos esconder de Deus. Muitas vezes nós repetimos a mesma atitude de Adão e Eva, lá no jardim. Em Gênesis 3 nós vemos que Adão e Eva, quando ouvem os passos do Senhor, o que eles fazem? Se escondem. Eles têm medo, então eles se escondem. Mas Adão e Eva foram os primeiros. Nós vemos Jonas. Jonas foge do Senhor. Nós temos Pedro e temos tantos outros na Escritura. Mas é impossível fugir do Senhor. A melhor forma de lidarmos com a culpa, meus irmãos, não é fugindo do Senhor, não é evitando o Senhor, mas é indo aos seus pés, é indo diante do Senhor, trazendo um coração quebrado e uma confissão verdadeira: sou pecador, eu errei, Senhor, tem misericórdia de mim, porque é no Senhor que está o perdão, é no Senhor que há o perdão. O Senhor tem perdão pelos nossos pecados. Mas talvez você pergunte, mas como Deus pode ser justo e ainda assim me perdoar? Deus não pode simplesmente perdoar o nosso pecado e remover a culpa que corrói nossa alma sem executar plena justiça. É necessário pagar o preço do nosso pecado a fim de que Deus seja satisfeito. E é por causa disso que muitas vezes eu e você tentamos pagar o preço do nosso pecado. Nós tentamos. Quantas vezes que você não tentou pagar o preço do seu pecado, compensar o erro que você cometeu diante de Deus? Nós fazemos isso através de boas obras. Fazemos isso por meio de autopunição. Fazemos isso por meio de ativismo religioso. Mas eu tenho uma má notícia para você. Isaías 64:6 diz que nós somos como um impuro e todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundície. Nós não temos condição, meus irmãos, de pagar o preço do nosso pecado. Nós não temos condição de lidar com a culpa que nós temos no coração sozinhos. Nós não temos condição. Nós podemos fazer as melhores obras de caridade, mas elas nunca serão bastante. Podemos vender nossos carros e dar o dinheiro aos pobres, mas isso não vai ser o bastante para aplacar a culpa que carregamos por causa de um erro ou do pecado. Nem mesmo trabalhar na obra do Senhor é capaz de pagar o preço do nosso pecado. Nós não podemos salvar a nós mesmos, nós precisamos de um Salvador. Em Romanos 3, 21 a 26, nós temos então a revelação de como Deus lida conosco. De como Deus ao mesmo tempo é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Porque é por meio de Jesus Cristo, a justiça que provém de Deus, nós podemos ser perdoados. É quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós confiamos em Jesus Cristo, que nós recebemos então sua justiça plena. Porque Jesus Cristo morreu por nossos pecados, Ele se ofereceu como um sacrifício para aplacar a ira de Deus e Ele carregou naquela cruz toda a nossa culpa. Ele carregou a culpa que você carrega, você não precisa mais carregar culpa. Jesus carregou a sua culpa. Jesus carregou a culpa. Está lá naquela cruz. E nessa manhã Ele te convida a ser livre. Ele chama você e eu para a liberdade da culpa. O sangue de Cristo ele foi derramado para cobrir nossos pecados. Ele foi derramado para remover a culpa que nós carregamos. E agora aqueles que invocam o nome do Senhor são salvos da ira de Deus, recebem o perdão do pecado e a justiça perfeita de Cristo acreditada em sua conta. Não por obras, pela fé, não por méritos, pela graça.
Se você, meu irmão, minha irmã, ainda carrega a culpa, se você ainda carrega o fardo de culpa do pecado, eu convido você a vir nessa manhã a Jesus, a colocar sobre Jesus. Ouça o que Jesus diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Muitas vezes nós, mesmo caminhando com Cristo, temos dificuldade de encontrar descanso para nossas almas. Nós ainda carregamos algumas culpas. Mas nessa manhã Jesus me chama e chama você a pegar toda a culpa que nós carregamos e a colocar naquela cruz, a nos livrarmos dessa culpa. Não porque temos força, não porque temos alguma habilidade especial, mas porque Cristo remove essa culpa e nós precisamos ir até Ele. Somos chamados nessa manhã a colocar sobre Cristo todo o fardo pesado que estamos carregando e a receber em nossos ombros a justiça perfeita. Seja livre do pecado, porque Cristo levou a culpa de cada um dos nossos pecados naquela cruz. E aquele que crê recebe o perdão e plena redenção. E com base nisso, meus irmãos, nós não temos mais medo, não precisamos mais ter medo, não precisamos mais fugir do Senhor, não temos mais necessidade de compensar nossos erros com ativismo religioso, autopunição. Pelo contrário, com base na libertação que nós encontramos em Cristo, nós podemos agora ser livres para servir ao Senhor com alegria, com prazer, oferecendo nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. A segunda verdade nesse salmo é que no Senhor há plena redenção para aqueles que nele confiam e esperam. Verso 5 em diante do Salmo 130 diz assim: espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã, sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Meus irmãos, no Senhor há plena redenção, ao perdão dos pecados para todo aquele que confia nele, por ele espera. Aqui nós temos na primeira parte desse trecho, nós temos uma declaração pessoal do salmista, uma declaração de fé do salmista. Ele revela aqui a sua ansiedade pelo Senhor. Demir, que trabalha de noite, não vê a hora, quando dá 4 da manhã, você não vê a hora de ver o sol raiar, porque você sabe que quando o sol aparecer, você vai poder ir para casa descansar. É mais ou menos dessa forma que o salmista espera pelo Senhor, como alguém que espera ansiosamente o dia em que ele será plenamente redimido. E por causa da sua confiança nas palavras do Senhor, então ele se volta para todo Israel, para todo o povo de Deus, e agora ele encoraja o povo de Deus a colocar no Senhor também a sua esperança, a sua confiança, porque o Senhor é o Redentor do seu povo. Nos versos 5 e 6, o salmista enfatiza a sua espera pelo Senhor. E ele usa o exemplo das sentinelas. Eles esperam no Senhor com plena expectativa. Mas o que o salmista espera? Bom, é uma pergunta muito boa. O que o salmista espera? O peregrino olha para o futuro e enxerga pela fé o dia em que Cristo viria para morrer por nossos pecados, para trazer plena redenção. Ele olha para o futuro e ele enxerga o dia em que o descendente da mulher virá e esmagará a cabeça da serpente.
É isso que ele está esperando. O dia em que haverá a plena redenção. Então ele coloca a sua esperança na palavra de Deus. Meus irmãos, desde o nascimento de Caim, nós percebemos essa ardente expectativa dos nossos pais Adão e Eva pela vinda do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E em cada geração nós percebemos uma expectativa da vinda do Messias. No passado, eles olhavam para o Cristo que viria. E eles foram salvos olhando para o Cristo que viria. Eles foram redimidos olhando para o Cristo que viria. Após declarar sua esperança no Senhor, então o salmista agora se volta para todo Israel e encoraja o povo de Israel e encoraja cada um de nós também, dizendo: ponha a sua esperança no Senhor, porque no Senhor há plena redenção e Ele próprio vai redimir o seu povo das suas culpas. Toda vez que um israelita pecava, ele necessitava fazer um sacrifício. Se você olhar o livro de Levítico, nós temos lá diversos tipos de sacrifícios pelo pecado. Tem inclusive por pecados que a pessoa nem sabia que era pecado. Os pecados que cometiam sem saber que era pecado. Mas quando sabiam, eles tinham que fazer um sacrifício, ou seja, o sangue de um animal precisava ser derramado para haver o perdão dos pecados, a fim de que Deus fosse satisfeito. Pense por um momento, cada pecado exigia o sangue de um animal derramado, mas o salmista olha para o dia em que o Cordeiro de Deus virá e será morto de uma vez por todas para trazer plena redenção a todos aqueles que nele creem. Os peregrinos, quando iam para as festas em Jerusalém, eles iam cantando este salmo. Eles iam cantando em grandes caravanas, cantando e louvando ao Senhor por meio desse salmo, olhando para o dia em que Cristo viria, porque quando Cristo viesse, eles teriam plena redenção. A esperança não pode ser colocada, não deve ser colocada num sistema religioso. A esperança não deve ser colocada na etnia de um povo. A esperança não deve ser colocada em nenhuma outra coisa da criação. O peregrino encoraja o povo de Deus a colocar sua esperança, sua confiança, a sua fé em Deus, no Senhor, porque nele há plena redenção, porque o amor de Deus é um amor leal. Sabe o que é um amor leal? Quando a Bíblia fala de amor leal, a Bíblia está falando de um amor inabalável. Um amor inabalável. Esse é o amor de Deus por seu povo. É um amor tão grande que mesmo quando o seu povo peca, mesmo quando o seu povo desobedece, é infiel, o amor de Deus não muda. Ele permanece fiel, ele permanece amando o seu povo. Então o peregrino olha para o dia em que o Cristo de Deus viria. Quando nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, Ele mostrou naquela cruz o amor inabalável de Deus por seu povo. E através de sua morte Ele traz plena redenção. Em seu corpo Jesus levou a culpa de todos os que um dia crescem nele. Ele fez a expiação perfeita pelo povo de Deus, de uma vez por todas. Abra comigo Hebreus capítulo 9, verso 11 em diante. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presente, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Eterna redenção.
Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de uma forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa de herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Vá ao verso 27 e 28, ainda no capítulo 9. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso a enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Vá ao capítulo 10 de Hebreus, verso 35 em diante. Hebreus 10, 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele. Porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Confie nas palavras de Deus. Somente elas são dignas de total confiança. Eu posso me enganar, Deus não se engana. Eu posso me esquecer, mas Deus não esquece de nenhuma das suas promessas e não abandona nenhum dos seus filhos. Eu posso mentir, mas Deus é verdadeiro em tudo o que diz. Irmão, coloque a sua esperança em Cristo e seja salvo. Coloque a sua esperança em Jesus e receba o perdão dos seus pecados. Coloque a sua esperança em Jesus e receba plena redenção por meio do seu sangue. Em Cristo nós temos plena redenção. Em sua morte ele pagou o preço dos nossos pecados e em sua ressurreição nós podemos ter a certeza de que Deus aceitou o sacrifício de uma vez por todas. A morte de Cristo paga o nosso pecado e a ressurreição de Cristo é o atestado de comprovação de que Deus aceitou. E agora nós podemos nos alegrar. E talvez você olhe para você e para algumas atitudes, algumas palavras que às vezes saem da sua boca, da minha boca, e talvez nós sejamos tentados a pensar assim: então eu não fui um redimido. Meus irmãos, nós vivemos num período único na história. Nós estamos no já e no ainda não. Por meio de Cristo nós já fomos redimidos, mas nós ainda estamos num mundo caído e quebrado. Nós ainda habitamos um corpo contaminado pelo pecado. Então, nós ainda pecamos. Mas o sangue de Cristo é suficiente para cobrir todos os nossos pecados. Todos eles. E aquele que começou a boa obra em sua vida vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Deus vai cuidar de mim e de você para que eu e você cheguemos ao último dia e diante do Cordeiro de Deus nós recebamos a coroa da vida. Não porque fizemos tudo certinho, mas porque colocamos nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Quando Cristo voltar, nós teremos uma redenção absoluta. Porque quando Cristo voltar, nós seremos ressuscitados. Os mortos serão ressuscitados. Os vivos subirão com Cristo. E nós receberemos um corpo glorificado, livre da contaminação do pecado. E como saber então que eu sou um redimido? E tem como saber? Tem. Quando nós olhamos para a nossa vida
e nós encontramos o fruto do Espírito, nós percebemos que nós fomos redimidos. E o fruto da alegria é o fruto do Espírito. Quando nossa culpa é colocada na cruz, a alegria brota em nosso coração. Quando nós somos livres da culpa, nós sentimos alegria por tão grande libertação. Esse é um sinal visível. Além disso, como membros do corpo de Cristo, nós somos chamados também a encorajarmos uns aos outros até a volta do nosso Rei. Nós somos sacerdotes. Sabia disso? Semana passada o pastor Davi falou do sacerdócio universal do crente. Nós somos sacerdotes. Sabe o que isso significa? O sacerdote é aquele que fazia a mediação entre Deus e o povo. Mas nós não temos mais uma mediação. Cristo é o nosso sumo sacerdote, mas nós somos chamados a sermos sacerdotes uns na vida dos outros. Porque muitas vezes nós temos em nosso meio irmãos e irmãs que carregam a culpa do pecado, carregam a culpa por causa de algum erro do passado. E Deus nos chama a ser sacerdote na vida desse irmão e dessa irmã, encorajando-o a colocar sua confiança em Jesus Cristo, a largar a culpa na cruz do Calvário. Cristo nos libertou da culpa. Mas às vezes nós precisamos de alguém na nossa vida para nos fazer lembrar dessa verdade. E quando nós vivemos uma vida individualista, nós não exercemos o nosso sacerdócio. O Senhor chama a irmã, o irmão, a se envolverem na vida de outros irmãos e irmãs. Na vida dos crentes, percebendo culpa, porque nós percebemos quando a pessoa está culpada por um erro, por um pecado. Então, como um sacerdote de Jesus Cristo, nós temos a palavra de Deus que garante perdão e redenção para todo o que crê em Jesus. E munido dessa espada, nós podemos lutar e ajudar os nossos irmãos que estão ainda presos em alguma culpa. Como sacerdotes, nós também somos chamados a proclamar a esse mundo e àqueles que nos rodeiam que há sim uma forma de lidar com a culpa que eles carregam por meio de Jesus, porque somente Jesus é capaz de remover a culpa que o ser humano carrega. A pergunta que fica para mim e para você nessa manhã é: eu estou exercendo o sacerdócio que Deus me chamou a exercer? E talvez você fale assim: eu não estou exercendo, será que eu vou para o inferno por causa disso? Não. Mas nessa manhã, decida, toma uma decisão, se comprometa com o Senhor de caminhar com outros irmãos e ajudar outros irmãos nessa caminhada. Se comprometa com o Senhor. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Aonde nós moramos é uma embaixada do reino de Deus. Esse lugar, quando nós nos reunimos aqui, se torna uma embaixada do reino de Deus. E nós somos sacerdotes dessa embaixada, nós somos representantes dessa embaixada e nós carregamos a mensagem mais poderosa de todo o mundo, a mensagem que pode trazer libertação da culpa do pecado. Então, no poder do Espírito Santo, nós devemos encorajar uns aos outros. No poder do Espírito Santo, nós devemos animar uns aos outros. Podemos ligar uns para os outros, ir na casa uns dos outros, tomar um café uns com os outros, mandar uma mensagem, se preocupar uns com os outros. Porque aqui todos nós estamos sorrindo, mas às vezes nós ainda carregamos alguma culpa. E nós precisamos de sacerdotes em nossas vidas.
Então devemos, no poder do Espírito Santo, encorajar uns aos outros a confiarem em Cristo. E no poder do Espírito Santo devemos também convidar aqueles que ainda não estão no reino de Cristo a confiarem em Cristo, porque nele há plena redenção. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Senhor, nós Te damos graças. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, e que o Senhor nos liberte, ó Deus, de toda a culpa. Senhor, se algum entre nós carrega culpa por algum pecado, por algum erro, Senhor, que por meio do Teu Espírito haja libertação. Que por meio do Senhor haja libertação da culpa. E que o Senhor nos ajude a sermos sacerdotes, ó Deus, encorajando uns aos outros e ajudando também, Senhor, a libertar uns aos outros, mediante o poder do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.